De volta ao vivo com o Magazine, 11 horas 49 minutinhos. Hoje é terça-feira. Epa, o telefone já tá tocando. Então vamos atender mais uma ligação. Oi, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com a Simone. Ô, Simone, você fala de qual bairro? Novo Israel. Novo Israel. Ô, Simone, é o seguinte, quero muito que você leve, ó, pra casa esse voucher aqui para você curtir com a sua família, tá bom, Simone? Lá no Amazon Aquapark é uma oferta do Meu Tambaqui. Para isso, você precisa acertar o que tem dentro do nosso baú. Você já ouviu as nossas dicas anteriormente, Simone? Já. Já sabe, então, o que tem dentro do baú? O que tem dentro desse baú, então, Simone? Quero que você acerte, hein, mulher? Vamos lá. Olha só, Simone falou óculos. Será que é um óculos? Deixa eu ver aqui, Simone. Ainda há pouco a Camila falou que tinha um protetor solar. E, Simone, eu acho que você acertou! Muito bem! Parabéns, olha, a linha da Simone caiu, mas a nossa produção já tem ali o telefone da Simone, então nós vamos entrar em contato com você, Simone, não se preocupe, esse voucher aqui do Meu Tambaqui já é seu, tá bom? Obrigada pela participação e ao longo da semana tem muitos sorteios também para você que está em casa. Agora, gente, mudando um pouquinho de assunto, fique atento, viu? Porque o mês de outubro, ele faz um alerta à saúde das mulheres. E uma das coisas que gera muitas dúvidas é o uso correto de contraceptivos, né, Lud? Isso mesmo. Inclusive, nos últimos meses, muitas notícias foram divulgadas na internet sobre o risco do uso do anticoncepcional e os malefícios que ele pode trazer para a nossa saúde, como, por exemplo, a trombose. Você vai entender melhor agora nessa reportagem. Os efeitos colaterais para quem usa anticoncepcional podem variar de uma mulher para outra. Nos primeiros dias, assim, eu começo a sentir, dá um pouco de náusea, dor de cabeça, mas depois vai passando. Às vezes tontura, mal-estar, vômito, né? Dava aqueles uma sensação não é muito legal. Eu já tomo um pouco com certo receio, né? Que dê alguma coisa. Graças a Deus que não dê, né? Mas tem que tomar mesmo, se prevenir, né? Em algumas mulheres, as consequências podem ser bem mais graves. Jéssica tomava anticoncepcional há 3 anos, quando passou a sentir dores na cabeça muito fortes. Nada mais fazia efeito. Ela acabou indo parar no pronto-socorro. Eu não conseguia colocar a posição para minha cabeça e eu sentia como se meu coração estivesse pulsando dentro da minha cabeça. Assim, eu deitava e sentia pulsação. E depois eu tive vômito. E não conseguia ficar muito em pé, não tinha muito equilíbrio, não sabia exatamente o que estava acontecendo. E aí eu fui para o hospital para saber o que é realmente isso, porque nenhum analgésico fazia efeito mais. Os exames identificaram 3 coágulos na cabeça. Jéssica foi internada, fez tratamento, mas até hoje precisa de acompanhamento médico e toma remédios todos os dias. A trombose venosa que a jovem teve foi associada ao uso do anticoncepcional. A jovem não sabia que o uso do contraceptivo poderia aumentar os riscos de incidência da doença. A gente vê assim, mas eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. Porque nunca, pelo menos as médicas, quando passam, elas nunca falam esse lado. Você voltaria a tomar ou não? Não, não posso tomar de jeito nenhum, nem liberado. Nem se fosse liberado, eu não tomaria. Que é um risco muito grande e eu não quero que aconteça de novo. A ginecologista alerta. O que mais tem preocupado as mulheres hoje em dia é o risco da trombose. Uma pequena porcentagem dessas mulheres podem, com o uso de pílula, desencadear alterações no mecanismo de coagulação, levando à trombose. Essas mulheres, geralmente, elas são portadoras de alguma alteração no sistema genéticas, no sistema de coagulação. Por isso, é importante procurar um médico para descobrir dos métodos disponíveis no mercado qual o mais indicado para cada mulher. Procure o ginecologista, que temos uma gama de contraceptivos diferentes, opções não hormonais ou opções com hormônios que sejam menos trombogênicos e podendo ser individualizado para essa paciente.
Muito bem, olha, para você que está em casa assistindo o Magazine, de repente tem muitas dúvidas ainda de qual método é o mais confiável, de qual método se adapta melhor para você usar. A gente está recebendo hoje aqui o Dr. Geraldo Felipe, ele que é o diretor do Hospital Maternidade Moura Tapajós e vai esclarecer algumas dúvidas para a gente a respeito desse assunto, que ainda é uma dúvida, né, muito frequente na vida de várias mulheres. Doutor, seja muito bem-vindo ao Magazine. Prazer estar aqui com vocês. Lud, você sabe, né, que muitas mulheres têm muitas dúvidas ainda em relação aos usos de anticoncepcionais, até porque existem métodos, né, que são muito confiáveis, inclusive o anticoncepcional oral, ele tem aí um poder de ter 99% de chance de ser muito confiável, só que traz também algumas contraindicações e existem também outros métodos que as mulheres não se adaptam tão bem. Eu queria que você começasse explicando, doutor, quais são os métodos anticoncepcionais que existem hoje em dia. Bem, inicialmente nós dividimos os métodos contraceptivos em métodos naturais e métodos artificiais. Dentre os métodos naturais são aqueles que você utiliza o próprio organismo. Então tem a famigerada tabelinha, que tem um índice de falha de 24%. Temos também o método de Billings, que é um método que é preconizado pela igreja. A igreja, sabidamente, ela é contrária ao uso de métodos contraceptivos. Então, ela preconiza que você use o próprio organismo como indicador da possível época de ovulação. Então, o método de Billings fala daquela secreção que normalmente é eliminada durante o período ovulatório e que é filante e que a mulher percebe. Mas para que ela possa detectar, é necessário que ela não tenha nenhum outro tipo de corrimento. Né? E temos também o método do coito interrompido, que seria aquele em que o parceiro retira o pênis da vagina da parceira na hora da ejaculação. Ele é muito arriscado, ele tem uma margem de falha de 28%, porque quando o homem imagina que vai ejacular, ele já começa a liberar um pouco de secreção e nessa secreção já vem espermatozoides que andam em torno de 1 milímetro por segundo. Então esses seriam os métodos naturais. Os métodos artificiais, eles são divididos em métodos de barreira e métodos medicamentosos. Que seriam e também são os temporários e temos também os definitivos. Dentre os métodos de barreira, nós temos o preservativo masculino e temos o preservativo feminino. Que tem o preservativo masculino tem um índice de falha de 18% e o contraceptivo condom, né, que é a camisinha feminina, tem em torno de 21%. É importante que quando nós nos referimos a índice de confiabilidade do método contraceptivo, nós levamos em consideração um número pré-estabelecido de mulheres. Então, no caso, seriam 100 mulheres que ao longo de um ano teriam seus ciclos menstruais. A mulher normalmente tem em torno de 10 a 11 ciclos anuais, o que levaria em torno de 1.000 a 1.100 menstruações ano. Então, o índice de confiabilidade está aí. Quando eu digo que 18% seria o risco de uma mulher em 1.100 menstruações, né, engravidar em 18% delas. Os mais comuns utilizados são a camisinha e a pílula anticoncepcional. Temos também o diafragma. O diafragma também. Que é um método de barreira em que, diferentemente do condom e da camisinha feminina, ele tem que ser mensurado. Então, a paciente precisa ir ao consultório do ginecologista e lá ele mede a cavidade vaginal e ele prescreve um tamanho X de diafragma e treina a paciente para que ela possa colocá-lo antes do intercurso sexual. E é importante, na hora de escolher, ter uma orientação médica, né? Porque como a gente viu em muitos casos, as mulheres têm algumas reações à pílula anticoncepcional, enjoo, dor de cabeça. Então, o médico é quem pode indicar o melhor método contraceptivo, não é, doutor? Para cada paciente. Se falarmos, por exemplo, da pílula anticoncepcional, ela está em uso há 50 anos. E acredito que seja um dos medicamentos mais estudados que se possa ter. Todo método, né, toda medicação, ela tem suas indicações, suas contraindicações, tem efeitos colaterais. E a pessoa mais indicada para orientar a paciente, quem decide pelo método contraceptivo é o casal, não é o médico.
Cabe ao médico, sim, avaliar os riscos potenciais que aquela paciente tem, né, para o uso de determinados métodos contraceptivos e orientá-la das possibilidades de métodos que ela possa fazer uso, e ela, em conjunto com o parceiro, vai decidir qual que se adequa melhor à sua característica. Doutor, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que esclareceu aí muitas dúvidas das mulheres que estão em casa. A gente podia passar aqui o dia inteiro falando sobre isso, porque tem muitos métodos, né? E a gente sabe também que algumas mulheres sofrem com algumas contraindicações ao consumirem, né, o uso de anticoncepcional ali. De repente, o anticoncepcional oral tem algumas contraindicações mesmo. Melhora, por exemplo, a tensão pré-menstrual, a cólica, mas algumas sofrem ali com alguns probleminhas também. Mas, doutor, muito obrigada pela participação aqui conosco, hoje aqui no Magazine, falando sobre, né, esse mês que a gente fala sobre o Outubro Rosa, né, Lud? Aí, mês de prevenção para as mulheres. Isso mesmo. E olha, amanhã a gente espera você logo depois do Hoje em Dia com um programa especial de Dia das Crianças. Até lá, hein? Beijo, ótimo dia para você. Tchau.